A história começa com uma mulher solteira chamada Anna, que está tomando um copo de vinho antes de ir para a cama. No entanto, quando ela levanta a cabeça, testemunha alguém atacando seu vizinho. Inicialmente, ela pensa que está tendo uma alucinação, mas ao olhar mais de perto, é confirmado que o vizinho está realmente sendo atacado. Agindo rapidamente, Anna pega seu telefone e informa a polícia. Em seguida, decide correr para fora. Infelizmente, está chovendo e, à medida que ela avança, suas pernas ficam cada vez mais fracas e Anna estranhamente desmaia no chão. Quando ela fecha os olhos, a cena volta ao passado, onde Anna tinha uma família feliz. Ela tinha um bom marido e uma filha amorosa. Um dia, a escola dá uma tarefa que exige que os pais levem as crianças ao seu local de trabalho para vivenciar o ambiente de trabalho. Então, seu marido, Douglas, leva a filha deles, Elizabeth, para o trabalho. Antes de saírem, a chuva começa a cair, então Anna pega um guarda-chuva para Elizabeth. Mas mal sabia ela que seria a última vez que se veriam. Douglas é um psiquiatra forense especializado em assassinos em série para o FBI. Ele leva Elizabeth com ele para a prisão, para uma sala onde precisa avaliar um assassino em série que teve 30 vítimas. Logo antes de começar a avaliação, o carcereiro pede para Douglas sair da sala por um assunto urgente. O carcereiro então fecha a porta e acidentalmente tranca a sala. Mas o que Douglas esqueceu é que na mesma sala que sua filha está um assassino em série apelidado de Massacre Mike. Infelizmente, Mike aproveita a oportunidade ao máximo e faz com que a pequena Elizabeth se torne sua terceira vítima. A morte da filha deles arruinou o relacionamento de Anna com seu marido e, como resultado, eles se divorciaram. Vários anos se passaram, mas Anna ainda está abalada com o incidente. E para piorar as coisas, ela desenvolveu um medo de chuva, já que estava chovendo naquele fatídico dia. Para lidar com a perda da filha e o fim de seu casamento, Anna começou a beber vinho regularmente. O luto afetou a sanidade de Anna e às vezes ela afirma ouvir barulhos ao redor da casa e ver sua filha falecida, Elizabeth. Isso a transformou ainda mais em uma pária na vizinhança. O único cara que confia nela é Buell, o faz-tudo da comunidade, especializado em consertar caixas de correio quebradas. Anna não tem saído com ninguém há um tempo. Mas um dia, quando um homem bonito chamado Neil Coleman se muda para a casa do outro lado da rua, ela imediatamente se apaixona por ele. Neil também é viúvo e tem uma filha de 9 anos chamada Emma. Isso soa como música para os ouvidos de Anna e, para se aproximar de Neil, ela faz amizade com a filha dele. Mas, para seu desgosto, ela logo descobre que Neil tem uma linda namorada comissária de bordo chamada Lisa. Anna se sente envergonhada depois de ter flertado com Neil e decide manter distância por enquanto. No entanto, ela continua espionando Neil e sua família. Uma noite, enquanto está bebendo vinho, ela testemunha o assassinato de Lisa. Anna não consegue salvar Lisa porque desmaia na estrada devido ao seu medo de chuva. Surpreendentemente, uma pessoa misteriosa observa a cena e a pega. Mais tarde, Anna acorda em seu sofá, completamente molhada. A polícia, que havia sido chamada anteriormente por Anna, também chega e investiga a casa de Neil. No entanto, eles não encontram nenhum corpo e Neil revela que Lisa é comissária de bordo e agora está trabalhando em um avião para Seattle. A polícia então questiona Anna e quando percebem uma garrafa de vinho e alguns remédios na mesa dela, suspeitam que ela estava apenas tendo alucinações e vão embora. No entanto, Anna tem certeza de que não estava imaginando coisas, então na manhã seguinte ela conversa com Neil. Mas assim como os outros, Neil afirma que Lisa ainda está viva. Ele até mostra algumas mensagens de texto que trocou com Lisa mais cedo naquela manhã. Apesar das evidências, Anna ainda está longe de se convencer. Depois que Neil e sua filha, Emma, saem para o supermercado, ela invade a casa deles para procurar mais provas. Perto da janela, ela encontra os brincos de Lisa, que guarda para si mesma. Mas antes que consiga encontrar algo mais concreto, Neil e Emma retornam para casa e a pegam em flagrante. Ela então é repreendida pelo pai e pela filha por ter ultrapassado os limites dela, antes de ser expulsa da casa. Desesperada e envergonhada, Anna vai até sua amiga Sloane e explica toda a situação para ela. Ela tenta pedir ajuda para investigar a cena do crime, mas para seu desgosto, Sloane também acredita que ela estava tendo alucinações. Agora, devido a todas as pessoas lhe darem a mesma explicação, somado ao fato de que ela costuma ver sua filha falecida, Anna se convence de que estava realmente tendo alucinações. Por isso, decide parar sua investigação e visitar o grupo de apoio no qual se inscreveu após a morte de sua filha. Após a reunião, Anna faz um plano para sair da cidade e limpar sua mente.
Mas no aeroporto, enquanto espera para comprar uma passagem, ela descobre que não houve voos para Seattle durante aquela semana. Isso faz um alerta na cabeça de Anna, já que Neil havia afirmado que Lisa partiu para Seattle no dia anterior. Ela também descobre que Lisa está atualmente em uma licença longa. Com essa informação, Anna começa a suspeitar que Neil tenha assassinado sua namorada. Então, ela visita a delegacia local e fala com um detetive chamado Lane. Ela tira o brinco de Lisa e pede para o policial investigar o caso. Mas Lane menciona que não é evidência suficiente. Anna sai da delegacia desanimada e, quando chega ao seu carro, encontra um aviso: pare ou você será o próximo. Apesar disso, ela continua sua investigação. Quando a filha de Neil, Elizabeth, vai até sua casa para vender alguns biscoitos, ela conquista sua confiança dando uma grande quantidade de dinheiro. Então, Anna pergunta à menina se ela ouviu algo na noite anterior, logo antes da chegada da polícia. Elizabeth não diz muito, mas revela que seu pai e Lisa estavam constantemente brigando, e foi por isso que Neil a mandou assistir televisão. Isso faz com que Anna fique ainda mais desconfiada de Neil. Na manhã seguinte, ela pesquisa Neil na internet. Para seu choque, descobre que Neil era o principal suspeito na morte de sua falecida esposa. No entanto, devido à falta de evidências, ele foi liberado. Alguns dizem que ele jogou sua esposa na água e a assistiu se afogar. Anna, que tem o hábito de pensar demais, começa a imaginar todo o incidente. Neil levou sua esposa até os cais e começou a se comportar de forma rude com ela sem motivo algum. Então, enquanto a filha observava, ele a jogou na água e se divertiu enquanto ela dava seu último suspiro. Embora tudo não passasse de sua imaginação, Anna sente que sua intuição não está errada. Anna também descobre que, alguns dias após o assassinato da esposa de Neil, a professora de Emma morreu de uma forma não natural. Acontece que Emma e seus colegas estavam em uma viagem escolar quando a professora misteriosamente caiu de um farol. Estranhamente, na foto do grupo, Neil é o único pai presente. Anna novamente imagina o que pode ter acontecido naquela época. Ela assume que Neil tinha um relacionamento com a professora. No farol, ele fez várias investidas, mas a professora rejeitou todas. Então, em um acesso de raiva, ele a empurrou para baixo. Anna se torna mais confiante de que Neil está por trás de todas essas mortes, por isso, intensifica sua investigação. Naquela noite, ela vê Neil arrastando uma grande bolsa de viagem até seu carro e fica certa de que ele está se livrando de Lisa. Então, ela rapidamente entra no carro e começa a segui-lo de forma discreta. Logo, eles chegam a um beco suspeito, onde Neil para o carro, tira a bolsa de viagem e a coloca perto de um container de lixo. No entanto, antes que Anna pudesse fazer qualquer coisa, Neil a avista e os dois entram em uma discussão. Anna o acusa de ser um assassino, enquanto Neil está irritado por estar sendo constantemente espionado. Apesar disso, Anna está determinada a descobrir a verdade. Então, ela abre a bolsa de viagem. Ela encontra um ser humano, mas não uma pessoa real, apenas uma boneca. Então, é revelado que para lidar com a morte de sua esposa, Neil adotou um hobby e se tornou ventríloco. Todo fim de semana, ele visita bares locais para se apresentar e fazer os outros felizes, assim como hoje. Ao ouvir tudo isso, Anna mais uma vez se sente envergonhada e pede desculpas profusamente antes de sair. Vendo o quão obcecada ela tem estado ultimamente, Anna percebe que essas alucinações precisam parar. Então ela joga fora toda a sua coleção de álcool. Ela percebe como Neil lidou com suas perdas fazendo do ventriloquismo seu hobby, então ela também precisa encontrar um hobby. Ela começa a pintar para tirar sua mente da saudade de sua filha. Com o passar dos dias, ela começa uma nova vida. Até que uma noite, em algum lugar à distância, um cachorro selvagem encontra o corpo de Lisa morto na floresta. Isso finalmente confirma que Anna não estava alucinando afinal. Na mesma noite, a polícia descobre o cadáver e prende Anna, já que a arma do crime foi descoberta como sendo o pincel de pintura dela. A polícia suspeita que Anna tenha matado a namorada de Neil por ciúmes, o que parece fazer sentido. Anna fica surpresa com isso, mas ela não tem como provar que é inocente. Felizmente, no dia seguinte, sua melhor amiga Sloane vem em seu socorro e a solta mediante fiança. Anna retorna para casa e mais tarde naquela noite, ela começa a ter alucinações novamente. Ela vê sangue escorrendo do seu sótão e imediatamente suspeita que seja de Lisa. Ela entra em pânico e liga para seu ex-marido psiquiatra, Douglas. Anna conta a ele sobre o sangue e o fato de que ela pode ter sido realmente responsável pela morte de Lisa. Apesar de estarem divorciados há anos, Douglas acalma sua ex-esposa e a incentiva a subir até o sótão e enfrentar seus medos.
Ana fica hesitante no começo, mas com muita pressão, ela cede. Ela lentamente sobe até o sótão e, para seu alívio, descobre que a substância vermelha é apenas tinta. No entanto, ela também descobre que alguém tem vivido em seu sótão por um tempo. Acaba sendo Buell, o faz-tudo. Depois de um tempo, ela liga novamente para Douglas e explica tudo a ele. Este explica que Buell foi seu primeiro paciente mental. Ele estava na prisão porque havia matado toda a sua família. Após diversos testes, ele foi declarado insano, mas Douglas ajudou a reabilitá-lo. E alguns meses depois, ele foi finalmente libertado. Douglas também o motivou a trabalhar, e foi assim que ele se tornou um faz-tudo. Ouvindo tudo isso, Ana suspeita que o psicopata dentro de Bill tenha retornado, e agora ele está eliminando pessoas uma a uma. Eis que ela nota Buell caminhando até a casa de Neil com um martelo, em meio a uma forte chuva. Assustada com a possibilidade de o assassino atacar Neil e Emma, ela corre para fora, apesar de sua fobia de chuva. No entanto, no meio do caminho, o medo de Ana a domina e ela desaba no chão. Mas quando está prestes a desistir, ela se vê mentalmente teletransportada para a cela da prisão, momentos antes de sua filha Elizabeth morrer. Ela também se recorda de como ninguém foi em socorro de sua garotinha. Após todas as lembranças, Ana se motiva e se recusa a deixar outra garotinha ser eliminada por um assassino serial desequilibrado. Então, ela lentamente se arrasta em direção à casa de Emma e consegue entrar. No entanto, o que ela testemunha lá a choca profundamente. Ana encontra Buell gravemente ferido, caído perto da entrada. Ela rapidamente corre até ele, e o moribundo Buell lhe diz que ele estava apenas tentando devolver um pacote que foi entregue por engano a Ana. Logo ele morre. E Ana se sente terrível por ter até pensado que Bill fosse o culpado, quando ele se esforçou tanto para mudar. Nesse momento, ela ouve Neil e Emma da sala de estar. Pensando que Neil é o assassino em série, Ana corre para salvar a pequena garota. No entanto, para sua surpresa, ela encontra Neil deitado no sofá. Com isso, Ana finalmente percebe que nem Neil nem Buell estavam por trás do assassinato de Lisa. O criminoso é revelado como sendo Emma, que aparece por trás com uma arma na mão e um sorriso maligno no rosto. Emma comenta que as pessoas sempre subestimam as crianças e o que elas são capazes de fazer. Uma Ana atônita pergunta a Emma por que ela eliminou Lisa e, como uma vilã típica, a garotinha começa a admitir seus crimes. Um flashback então revela que, antes de Lisa sair para o aeroporto, Emma pediu que ela comprasse alguns chocolates para ela. No entanto, uma entusiasta de fitness, Lisa se recusou a fazer isso e fez uma palestra para a garotinha sobre saúde, dizendo que o chocolate era a pior coisa que ela poderia colocar em seu corpo. Isso enfureceu Emma, que se aproximou de Lisa e disse que chocolate não é a pior coisa que alguém pode colocar no corpo, antes de atacar Lisa. Ana fica perplexa, pois Neil também estava em casa durante o assassinato de Lisa, mas ele não ouviu nada. Emma explica que Neil estava no andar de cima, no banheiro, com a água ligada, porque ele estava praticando seu ato de ventriloquismo e não queria que ninguém o ouvisse. Ela também revela que eliminou seu pai porque Neil a fez assistir aos seus terríveis atos de ventriloquismo. Horrorizada com ela, Ana a chama de monstro, mas Emma rapidamente responde que foi sua mãe quem era o monstro. A mulher viu ficou grávida, o que era totalmente contra a vontade de Emma, pois ela queria toda a atenção para si mesma. E para terminar com sua mãe e seu irmãozinho, Emma passou o verão inteiro cortando a plataforma de madeira de um cais. No último dia de suas férias, ela atraiu sua mãe até a plataforma frágil. De acordo com o plano, a pobre mulher caiu na água, mas a perversa Emma simplesmente deixou-a se afogar. Agora, Emma planeja eliminar Ana e colocar toda a culpa nela. Ela pretende se fazer de vítima e alegar que eliminou Ana em legítima defesa. Emma diz que Ana é a bucha de canhão perfeita, porque pode facilmente ser rotulada como a mulher alcoólatra mentalmente doente da casa do outro lado da rua. Também é revelado que Emma roubou a espátula de Ana quando foi à sua casa vender seus biscoitos de escoteira. Ana fica estarrecida com o elaborado planejamento da garotinha e a chama de louca. No entanto, isso apenas enfurece Emma, que revela que seu professor também costumava chamá-la de louca até que ela o eliminou. Ao dizer isso, ela luta contra Ana e até consegue dominá-la. Felizmente, Ana consegue reagir e uma longa luta se segue. A casa é destruída no processo. Ana procura pela arma de Neil, mas Emma a encontra primeiro. Furiosa, Ana se lança contra ela, conseguindo jogar a arma de sua mão. No entanto, a garota novamente consegue dominar Ana e a deixa inconsciente.
Enquanto isso, Douglas vai para a casa de Ana, preocupado com o bem-estar dela, já que não consegue entrar em contato com ela após ela ter descoberto Buell vivendo no sótão. Em outro lugar, Emma liga para o 911 e diz à atendente que derrubou sua vizinha em legítima defesa, depois que esta tentou machucar seu pai. Mas, nesse momento, Ana começa a se mover novamente. Emma rapidamente desliga a chamada e se aproxima de Ana. Ela se senta em cima dela e, quando está prestes a dar o golpe final, Ana pega um prato quebrado e se defende, derrotando-a finalmente. Douglas chega a tempo e vê Ana esfaquear a menina em legítima defesa. Ele então corre até o lado de Ana e pede para ela ficar com ele, garantindo-lhe que tudo vai ficar bem. Algumas semanas após o incidente, Ana é declarada inocente devido ao testemunho de Douglas em seu favor e à abundância de provas contra Emma. Avançando um ano, nos reunimos novamente com Ana enquanto ela embarca em um avião para Nova York. E nossa personagem pede alegremente um copo de vodka. Sentada ao lado dela no assento 2A está uma mulher misteriosa que informa a Ana que está indo para Nova York para um negócio não especificado. No entanto, depois que Ana acorda de uma breve soneca, ela descobre a estranha morta no banheiro do avião. Ela imediatamente alerta a tripulação sobre isso, mas para seu horror, eles mencionam que nenhum passageiro estava designado para o assento 2A. Além disso, eles também revelam que nenhum corpo ou qualquer sinal do crime foi encontrado no banheiro. A história termina enquanto ficamos nos perguntando: será que isso é mais uma das suas alucinações? Ou ela acabou de testemunhar outro assassinato real? Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.